Abracadabra. Tome muito cuidado porque significa eu crio enquanto falo. E se abracadabra significa eu crio enquanto falo, Avada Kedavra significa eu destruo enquanto falo ou deixo ser destruído enquanto falo. Essas expressões, ao que tudo indica, têm origem no aramaico, a língua nativa de Jesus. E mais importante é entender que a palavra em si não tem necessariamente poder, ela só indica a ação, a atitude, ou, se você preferir, um pouco mais profundo, um estilo de vida. Então, todas as vezes que nós usamos a palavra, o verbo, para destruir ou palavras de baixo calão para machucar alguém, estamos usando a expressão Avada Kedavra, que significa eu uso o meu poder criador da palavra para destruir. E é esse cuidado que a gente precisa ter. Por quê? A palavra é só um transbordar daquilo que está em nossos pensamentos. Por isso que Jesus ensinou. Tome cuidado com os seus pensamentos, porque a boca fala do que o coração está cheio, do que o inconsciente está cheio. Por isso que precisamos ir mais profundo e entender que é um estilo de vida. Você tem um estilo de vida a qual você usa o que significa abracadabra, que é eu crio com as minhas palavras, eu crio com o meu falar. E usar conscientemente isso. Porque enquanto você permanece inconsciente ou com essa dúvida, será que é real, será que não é? A montanha russa dos seus sentimentos, das suas emoções, continua e, consequentemente, os seus resultados. E simplesmente porque você deixa de lado o abracadabra, né, usar a sua palavra para construir, para criar, e começa a usar a sua palavra para destruir. E lembre-se, a palavra, a origem da palavra está nos pensamentos. Então você precisa sim controlar os seus pensamentos, prestando atenção nos seus sentimentos. E talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez e não tenha percebido até hoje o quanto as situações negativas que você viveu na sua vida foi criada por você mesmo, ou por livre e espontânea vontade, ou sem querer, mas querendo. O que significa isso? Quando você se permite ser envolvido pelo entorno, pelas notícias, pelo conteúdo que você consome na internet, pelas pessoas que você conversa no seu dia a dia, pelas pessoas que você conversa, a roda que você se coloca durante os momentos de lazer, no final de semana. Prestar atenção nas informações que chegam até você, porque todas as informações são energia e são uma semente. E uma vez plantada na sua mente, vai germinar. Por isso que você precisa prestar atenção e interromper o ciclo de destruição usando a sua palavra, usando os seus pensamentos. Por isso que dos ensinamentos de Jesus veio o jargão: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então você é livre para decidir o que você vai pensar. E mesmo que você tenha um hábito de pensamento destrutivo, você pode hoje começar a mudar esse vício para um hábito construtivo, prestando atenção nos seus pensamentos, porque deles é que vai sair aquilo que você vai falar. Mesmo porque, quando a gente está num processo de mudança, né, de mudar a nossa personalidade para parar de ser uma pessoa que usa a própria palavra para destruir, palavras de baixo calão, e se transformar ou modificar a personalidade para ser uma pessoa em que usa a palavra para construir, quando você começa a ficar mais consciente disso, você usa a palavra e às vezes não tem o sentimento tão forte assim. E nesse processo de mudança, parece mesmo que soa mentiroso, porque você está reprogramando, usando a palavra para reprogramar. E muitas vezes você não está sentindo aquela gratidão quando você fala que é grato, aquele amor quando você fala que ama, aquela confiança quando você fala que está confiante. Mas está tudo bem. Você está entendendo que
o abracadabra é real e você está conscientemente se tornando uma nova pessoa, repetindo, usando as suas palavras para repetir a programação de uma pessoa que cria enquanto fala. Por isso que Jesus ensinou, vocês são deuses, vocês são criadores e somos sim feitos, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E no princípio, no início de cada coisa, só existe o verbo, só existe a palavra falada, só existe o pensamento originado. E até cientificamente já foi provado em experimentos no laboratório que cada partícula atômica que compõe essa realidade, ela tem um grau de consciência e obedece à intenção do observador, do cientista que está ali fazendo o experimento. A princípio, parecia que era só naquilo que era falado ou na modificação do aparelho medidor. Só que, com os experimentos, foi detectado que a partícula também obedece e é manipulada com a intenção do cientista, a intenção do observador com a sua intenção. Então, quando a gente fala que a nossa realidade é criada por nós mesmos, pelo nosso pensamento, não é um papo místico, é totalmente científico. E o que a gente precisa fazer é se reprogramar. Reprogramar a nossa mente, nos tornar uma nova personalidade para parar com o alto e desce dos pensamentos positivos para os pensamentos negativos e, consequentemente, resultados positivos e resultados negativos. É um grau de consciência mais elevado ou mais profundo no entendimento de que você é o criador da sua realidade. Então você precisa se conectar com pessoas que falam sobre isso, com pessoas que apoiam a sua criação e com pessoas que também acreditam, junto com você, que é possível para você fazer qualquer coisa. Isso se forma uma egrégora, onde várias pessoas têm uma intenção de que algo aconteça. Então se cerque sim de pessoas que não somente acreditam em você, mas te motiva e te estimula a ir atrás dos seus sonhos, a ir atrás das suas realizações. Cerque-se de pessoas positivas e se na sua casa ainda tem um hábito negativo de palavras de baixo calão, de palavras negativas, seja você um ponto de mudança, seja você um foco de luz. Volte aqui nesse vídeo todas as vezes que forem necessários para você se fortalecer. Se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso para começar a usar a palavra para construir e para edificar coisas belas e maravilhosas que essa pessoa também merece viver, tá bom? Então, o conteúdo do vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.